Olá, muito boa noite para você. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deve vir a Manaus na próxima semana. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a repórter Tamires Cler, que traz mais informações. Então, Tamires, a gente já tem aí uma data definida de quando o ministro vem a Manaus e quais assuntos ele deve tratar aqui na capital? Boa noite para você. André, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, a data estipulada certa ainda não tem, mas de acordo com as informações que foram inclusive confirmadas pela Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Amazonas, ele deve vir na semana que vem, entre o dia 27 e dia 31 de janeiro. O assunto principal é explicar os detalhes desse Conselho da Amazônia que foi anunciado essa semana pelo presidente Jair Bolsonaro. Deve existir também aqui em Manaus, a sede de uma Secretaria do Meio Ambiente. Tudo isso vai ser vinculado diretamente ao Ministério do Meio Ambiente e a ideia é tentar fazer com que haja uma ação coordenada para proteger a Amazônia de uma certa maneira. Essa semana ele também chegou a falar da criação de uma Força Nacional Ambiental e isso seria teria uma espécie de atuação com uma Força Nacional, só que diretamente ligada às questões ambientais, ao desmatamento, por exemplo, nessa região aqui da Amazônia. Ele também citou nessa semana, que os estados já receberam cerca de 430 milhões de reais, que foram divididos ali pelos estados, para que eles dessem andamento a essas ações, de proteção ambiental. E esse dinheiro também pode ser usado para a criação dessa Força Nacional. Mas esses detalhes todos devem ser falados agora por ele, quando ele estiver aqui em Manaus e der realmente os detalhes. O que a gente sabe é que a coordenação dessa Secretaria do Meio Ambiente, do Conselho também, deve estar à frente desse Conselho o vice-presidente da República, o general Mourão, Hamilton Mourão, que inclusive também como militar já atuou, ele tem inclusive também descendências aqui no Amazonas e por isso o presidente considerou que ele seria uma pessoa capacitada para estar à frente. Agora a gente espera realmente para saber o que essa secretaria ela vai trazer de fato, considerando que o governo já vem sendo criticado por conta da agenda ambiental por outros países, inclusive, mas o que o governo adiantou é que alguns assuntos devem ser tratados por essa secretaria, como, por exemplo, uma reorganização fundiária também, o zonamento ambiental econômico também deve estar em pauta. Enfim, a gente vai aguardar para saber como é que vai funcionar esse novo órgão do governo federal com sede aqui em Manaus, Andra? Tá certo, Tamires Cler, muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. E técnicos da Secretaria de Estado de Saúde receberam nessa tarde orientações do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus. A reunião foi feita por meio de uma webconferência para preparar os profissionais da rede pública para o atendimento de casos que possam surgir no Brasil. No momento, de acordo com o governo federal, não há nenhum registro no país. Mas o Ministério da Saúde já instalou o Centro de Operações de Emergência. A Suzam e a Fundação de Vigilância em Saúde informaram ainda que um documento com orientações sobre como identificar sintomas e procedimentos para o diagnóstico será repassado a todos os profissionais do setor. A gente muda agora de assunto. O governador Wilson Lima deve ir a Brasília na semana que vem para reunir com a bancada federal e o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir a alíquota do IPI do Polo de Concentrados. O anúncio foi feito hoje durante a entrega de equipamentos a instituições sociais aqui do Amazonas. Há 3 anos, Ideobrando tenta conseguir uma cadeira de rodas para o sogro. Depois de tanta demora, nesta sexta-feira, finalmente conseguiu o equipamento. Para locomover ele, a gente necessitava que carregasse ele no colo, E agora não, com essa cadeira de rodas, vai ser muito melhor mesmo. O sogro dele foi um dos contemplados na ação Janeiro Mais Inclusão, que entregou mais de 250 cadeiras de rodas universais para as famílias cadastradas na Sejusc. As instituições sociais ainda receberam 4 veículos, sendo 2 do tipo van, além de equipamentos para pessoas com deficiência. Os investimentos totalizam R$600 mil. Praticamente 100% delas trabalham com a ajuda de serviço voluntário e também do poder público. No ano passado,
O nosso edital foi da ordem de 5 milhões para essas instituições, 25% a mais que o ano de 2018, como prova desse compromisso que a gente tem com essas pessoas que têm, de alguma forma, algum tipo de limitação. O governador Wilson Lima ainda citou que vai se reunir na próxima semana com o ministro da Economia, Paulo Guedes, quando devem discutir sobre o IPI para o polo de concentrados de bebidas não alcoólicas da Zona Franca de Manaus. Ele e a bancada amazonense devem tentar reverter a decisão do presidente Jair Bolsonaro, que definiu o valor da alíquota para o setor em 8% para os próximos 3 anos. Já tenho informações do Planalto de que o decreto já estaria pronto para assinatura do presidente da República, garantindo os 8%, mas aí a gente também tem que esperar o presidente chegar para entender como é que vai ser esse decreto que será assinado para que a gente possa manter aqui as empresas que fazem parte do polo de concentrados. E nesse período de chuva, os focos de caramujos africanos são muito mais comuns. Por isso, autoridades de saúde estão em alerta e recomendam cuidados básicos em relação à espécie. No quintal de casa, escondido entre as folhas, ele pode aparecer em qualquer lugar. E é justamente neste período chuvoso que o caramujo africano se multiplica. Às vezes difícil de perceber, mas não escapa ao olhar vigilante da íris. A gente tem que ficar atenta. Ainda mais as pessoas que têm quintal, né? Com árvore, eles procuram muito esse lugar. Tem que ter muito cuidado. Quem vê esse animalzinho aparentemente inofensivo não imagina que ele é hospedeiro de 2 espécies de vermes capazes de transmitir doenças sérias e até fatais. Que é a hepatite e a meningite, né? Mas esse contato só se dá de 2 formas. Se as pessoas ingerirem ou comerem, porque na África se come, ou se tiver contato através da corrente sanguínea, da gosma do caramujo, se tiver algum ferimento. Em Manaus, a Zona Oeste é a que mais registra o aparecimento de caramujos. O molusco também é visto com mais frequência em áreas próximas a igarapés. Por isso, as autoridades de saúde recomendam alguns passos básicos para lidar com a espécie. O primeiro é proteger as mãos com uma luva ou saco plástico. Depois, quebrar a carapaça, jogar o sal e, por último, descartar no lixo. Você precisa recolher aquela conchinha, porque senão aquela conchinha ela é muito resistente, ela vai servir de reservatório de água. Outro problema que é o mosquito Aedes aegypti. Cuidados que a íris procura ter todas as vezes que encontra um desses pelo quintal. Cuidar, se proteger, porque eles são perigosos. Depois do intervalo, a gente traz mais detalhes sobre a rede de prostituição que foi descoberta na zona centro-sul de Manaus. Eu volto já. Depois de denúncias, a polícia fechou uma casa na zona centro-sul de Manaus, onde funcionava uma rede de prostituição que explorava crianças e adolescentes. A repórter Amanda Amorim tem as informações para a gente, está ao vivo. Oi, Amanda, você já deu mais informações aí no Alerta Amazonas, a gente estava agora há pouco acompanhando. Tem mais alguma novidade em relação a esse assunto? O que você traz para a gente? Boa noite para você. Oi, Nayandra, muito boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, Nayandra, 15 mulheres foram localizadas dentro desta casa onde funcionava uma rede de exploração sexual comercial de adolescentes. Entre essas mulheres, 3 adolescentes, uma de 13 e 2 de 16 anos, que estão sendo ouvidas neste exato momento aqui na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. 2 mulheres, Nayandra, coordenavam essa rede de exploração. Elas foram identificadas como Deise Ferreira, de 31 anos, e a Érica Pereira, de 30 anos. Um homem que manteve relações sexuais com uma adolescente também foi preso, identificado como Sebastião da Silva, de 52 anos. Ele também está sendo ouvido pela doutora. Agora, o que chamou a atenção, Nayandra, nesse caso, é que a Polícia Civil, a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, estava investigando essa rede de exploração sexual há pelo menos 2 meses. Foi através de denúncias que relatavam que na casa que fica no bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus, que funcionava como massagem, as adolescentes eram exploradas sexualmente. Os policiais apreenderam vários celulares, cartões fidelidade, uma espécie de premiação para os clientes assíduos e também um livro que funcionava como
ponto ali dessas adolescentes. Com a abertura do inquérito policial, a Polícia Civil, é claro, espera localizar outras pessoas envolvidas nesse crime. Eu volto com você. Muito obrigada pelas informações, Amanda Amorim. Boa noite para você. A gente segue falando de polícia porque os casos de roubos e furtos de veículos aqui em Manaus tiveram um maior índice de redução dos últimos 4 anos. Mesmo assim, os números atuais ainda preocupam. Segundo a Polícia Civil, os crimes tiveram redução nos últimos 4 anos, mas os números ainda assustam. Foram quase 2.500 roubos e cerca de 1.900 furtos de veículos na capital, só no ano passado. Nesse período, foram 200 presos nas ações de combate e prevenção. Desde 4 anos atrás, nunca houve uma redução tão significativa como foi em 2019. Em 2020, já estabelecemos as metas aqui para a nossa equipe de investigação e o objetivo é bater as metas que foram alcançadas no ano passado. No caso de roubos, a redução foi de 20% e de furtos, 12%. Reflexo de novas metas, estratégias e até formas de repressão do crime organizado. Então estabelecemos aí 3 pilares de combate, que seria o combate em relação às oficinas clandestinas de desmanche, o combate relacionado às quadrilhas que operam, inclusive, com participantes de dentro do sistema penitenciário, os quais encomendam o roubo de veículos do lado de fora, e também um outro pilar de atuação da Polícia Civil no tocante aqui à nossa especializada, foi relacionado aos veículos que eram clonados aqui na capital. Em 2019, foram concluídos 154 inquéritos e 75 termos circunstanciados de ocorrência foram registrados. Ao longo do ano, várias operações foram realizadas. 5 delas tiveram um grande destaque pela recuperação de quase 2.800 veículos. O delegado também dá dicas importantes, caso você seja uma vítima. Que elas entrem em contato com 190, repassando o maior número de informações para que as unidades policiais que estejam efetuando o patrulhamento por parte da Polícia Militar façam aí um trabalho incisivo no sentido de localizar esse veículo. Após essa sinalização para a Polícia Militar, que ela compareça na nossa unidade policial especializada a fim de formalizar o registro da ocorrência para que a gente possa atribuir a restrição em razão do roubo ou furto desse veículo, facilitando ainda mais a atuação da polícia. A comunidade Boas Novas, na zona norte de Manaus, recebeu hoje ações de incentivo à preservação. O local já foi alvo de diversas tentativas de ocupação irregular. Mudas e mais mudas de plantas medicinais e frutíferas para dar um novo ar à comunidade que ainda está descobrindo a importância da arborização. E enquanto as plantas são firmadas no solo, a aula de consciência ambiental atrai a atenção dos moradores. A gente aprende a cuidar na rua, só que os vizinhos não cuidam, joga muito lixo na rua, tem muitos cachorros soltos na rua, rasgam os sacos. Toda essa mobilização é uma estratégia para incentivar o cuidado com o meio ambiente, seguindo diretrizes da ONU, para tentar mudar a realidade de várias cidades pelo mundo. O Conjunto Boas Novas é uma das muitas áreas da capital que tem um sistema de esgoto precário, com casas construídas próximas a igarapés e com um grande acúmulo de lixo. É uma prova de que as políticas públicas voltadas para a questão ambiental ainda são muito deficientes aqui em Manaus. Por ser um resto de terra, uma área abandonada, as pessoas usavam isso aqui como área de aterro para jogar lixo. Só as pessoas tendo a consciência, isso vai mudar o mundo, né? Não só a Amazônia. Apesar de caminhar a passos lentos, a consciência ambiental vai chegando aos poucos. Aqui, o lixo é transformado em cadeiras e mesas. Tudo depende da criatividade. São atitudes que fazem a diferença, mas quem mora na comunidade sabe que ainda há muito a ser feito. Então é isso que a gente quer para o nosso bairro, é crescer, porque não adianta a gente só colocar planta e também depois não ter ninguém para cuidar. Porque as crianças não têm espaço para jogar um futebol, a criança não tem um espaço para brincar, os idosos não têm um espaço para nada em nossa comunidade. Mas a gente queremos mudança, crescer e lugar para nossas crianças. A seguir, a gente fala de futebol. Nacional vence no jogo de estreia no Barezão. Até já. Já foram definidas as regras de segurança para os dias de folia aqui na cidade. Mais de 110 bandas e blocos devem animar o carnaval de rua aqui em Manaus.
A intenção é garantir a segurança de quem vai cair na folia. Esta semana, uma portaria estabeleceu critérios para os festejos carnavalescos em vias públicas da capital e do interior do estado. Então, assim, você estruturou todas as necessidades que você tem para você proporcionar ao nosso folião e também às pessoas que moram no entorno ambientes seguros e saudáveis para poder elas irem se divertir em tranquilidade e também quem mora no entorno ter tranquilidade. Em meio à folia é comum a presença de vendedores ambulantes, para que não haja nenhum tumulto e até conflitos por áreas de vendas. A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal vai fiscalizar os locais onde vão ocorrer as festas. É obrigação dos organizadores destinar um espaço onde as vendas sejam feitas com segurança. Se identificadas irregularidades, o evento pode ser cancelado. Então vamos organizá-los. Eu falo para as pessoas que estão patrocinando os eventos que deixem espaço para que a gente possa organizar o ambulante para que seja um ambiente agradável para todos, para quem gosta de brincar carnaval e para quem não gosta. 110 eventos entre bandas e blocos de rua já foram autorizados. Com a grande concentração, os processos de triagem devem ser rigorosos para não permitir a entrada de objetos perfuro-cortantes para os locais de festa. No dia da folia, o Centro Integrado de Comando e Controle vai contar com um efetivo de policiais militares e agentes de segurança pública que vão fiscalizar bandas e blocos carnavalescos. Eles vão conferir se tudo está saindo conforme o planejado e, principalmente, se os horários estão sendo cumpridos. Em vias e locais públicos, né, onde você tem interdição de vias, ele funciona em geral de 15 à meia-noite, né? E nós chegamos a um entendimento que realmente meia-noite era um horário viável, um horário possível, né? E com certeza vai ser muito bom para todos nós. E agora o Barezão. Em partida de 5 gols, o Nacional venceu no jogo de estreia do Campeonato Amazonense. Leão da Vila derrotou o Iranduba com o placar de 3-2 na noite de quinta-feira. A partida foi disputada no estádio Ismael Benigno, no São Raimundo. Na próxima rodada, o Iranduba enfrenta o Princesa dos Solimões no fim de semana. Os dois times vêm de derrota na competição. Já o Nacional joga contra o Amazonas FC na Arena da Amazônia. Você já sabe, pode acompanhar os jogos ao vivo do Barezão todas as terças e quintas, às 8h30 da noite, logo depois do A Crítica na TV. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Fique agora com a estreia do Central da Folia, com Mica Cevalho e Mário Cesar Filho. Muito boa noite, até amanhã.